Família 360, um podcast onde vão ser explorados os dilemas cotidianos da parentalidade, sempre com um toque de afeto e emoção, criando um equilíbrio entre os desafios e os sentimentos envolvidos no processo de educar e cuidar. A Família 360, com a psicóloga Inês Costa e a educadora social Margarida Fonseca, um podcast do município de Felgueiras. Olá e bem-vindos ao podcast Família 360. Eu sou Inês Costa, psicóloga do município de Felgueiras e da comunidade intermunicipal Tâmega e Sousa, e está aqui comigo Margarida Fonseca, educadora social do município de Felgueiras e da comunidade intermunicipal Tâmega e Sousa. Hoje vamos deixar umas dicas e estratégias práticas para os pais e as mães conseguirem estabelecer regras e limites, tornando-se mais assertivos. Se pensarmos bem, a nossa vida está cheia de regras. Parar no semáforo vermelho, esperar a nossa vez na fila do supermercado e respeitar o silêncio numa biblioteca. Assim, como nós precisamos destas referências, as crianças também precisam. As regras são como os sinais de trânsito para o crescimento. Orientam, protegem e mostram um caminho seguro a seguir. Impor limites não é sobre controlar, é sobre ensinar autonomia, autocontrolo e, acima de tudo, sobre cuidar. Quando são pequenas, as crianças confiam plenamente em nós, mas à medida que crescem, começam a questionar, a testar e até a desafiar. E tudo isto é natural. Faz parte do desenvolvimento aprender a dizer eu quero, mas será que posso? Ou eu posso, mas será que devo? E atenção, uma infância sem limites pode dar origem a adolescentes e adultos que se sentem perdidos, inseguros e até por vezes incapazes de lidar com as suas frustrações. Agora imagine uma criança sem limites. Hoje ela quer comer chocolate antes do jantar e os pais cedem. Amanhã quer ficar até tarde sem dormir e os pais cedem outra vez. Com o tempo, esta criança cresce a achar que tudo lhe é permitido, até que a vida lá fora ensina-lhe que não é bem assim. E essa aprendizagem tardia custa muito mais. É necessário então impor regras e limites pelos pais, mas de uma forma natural, também para que as crianças reconheçam os seus limites e saibam lidar com os momentos de frustração. Quando, por algum motivo, estes limites se mostram ausentes, o processo de desenvolvimento não flui da melhor forma. O estabelecimento de limites torna-se, por isso, um grande desafio para os pais. As crianças adoram desafiar os pais e estes nem sempre estão à altura de gerir estas pequenas provocações. No fundo, ao estabelecermos regras e limites, damos às crianças uma bússola interna que os acompanhará pela vida fora, ajudando-os a tomar decisões conscientes, a respeitar os outros e a respeitarem-se a si próprios. No fundo, é um investimento silencioso que os pais fazem, não é? Para que um dia dará frutos visíveis na sua capacidade de serem adultos responsáveis, equilibrados e emocionalmente fortes. Os pais e as mães têm ao seu serviço algumas estratégias e dicas para o estabelecimento de limites e de regras, e estas podem ser: aqui vai a primeira dica. Estabelecer rotinas diárias na vida da criança ou do jovem. Ao invés de serem as crianças ou os jovens a adaptarem-se à vida dos pais, os pais devem adaptar-se ao dia-a-dia dos seus filhos e das suas filhas. Por exemplo, nas horas para comer, nas horas para dormir, nas horas para fazer os trabalhos de casa ou para brincar. A segunda estratégia é os pais e as mães serem coerentes. Ou seja, estes devem ser coerentes na comunicação de regras e de limites, repetindo diariamente as mesmas e não mudar de ideias quanto a um assunto pré-definido em família. A expressão "já te disse não sei quantas vezes" também dificilmente vai impactar. Porquê? Porque mostra a dificuldade e a vulnerabilidade que existe na aplicação dos limites e das regras. Terceira dica: ser seguro ou segura e assertivo ou assertiva na comunicação, através do tom de voz, do contacto visual e da nossa movimentação corporal. A quarta dica é
que os pais só devem avisar uma vez. Porquê? Porque ao avisarem várias vezes, este pedido vai perder força e credibilidade de quem o pede perante o filho ou perante a filha. Evitar a chantagem ou o suborno para conseguir que a criança ou o jovem faça alguma coisa que nós queremos, como por exemplo os trabalhos de casa. Desta forma, o risco de se aumentar a insatisfação da criança ou do jovem na realização de alguma tarefa torna-se muito maior. A sexta dica que deixamos é substituir o reforço positivo pela ameaça ou pelo castigo na realização de uma tarefa. Ou seja, ao modelarmos os comportamentos da criança recorrendo ao castigo ou à ameaça, educa uma criança no medo, ou seja, gerando maior insegurança. Ou seja, devemos sempre aplicar o reforço positivo e não a ameaça e o castigo. Última dica: passar tempo de qualidade com a criança ou o jovem, para assim se reforçar os laços de parentalidade e se aumentar o conhecimento e a cumplicidade entre os pais e os filhos. Desta forma, os pais vão sentir-se mais tranquilos e seguros no estabelecimento de regras e de limites. Este é um trabalho desafiante, mas enriquecedor para os pais e não se consegue de noite para o dia, mas por tentativa e erro, acreditando que hoje foi assim, mas amanhã será melhor. Educar é, muitas vezes, dizer não hoje para ouvir obrigada amanhã. Cada dia é sim uma nova oportunidade para fazerem a diferença. Obrigada por estarem desse lado e até ao próximo episódio, onde todos juntos continuaremos a transformar a parentalidade numa experiência emocionante e positiva. E lembrem-se, ouvir é o primeiro passo para entender. Família 360, um podcast onde vão ser explorados os dilemas cotidianos da parentalidade, sempre com um toque de afeto e emoção, criando um equilíbrio entre os desafios e os sentimentos envolvidos no processo de educar e cuidar. A Família 360, com a psicóloga Inês Costa e a educadora social Margarida Fonseca, um podcast do município de Felgueiras.